Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fibercast 14. E se você sente aí no seu provedor que as coisas estão muito iguais, que você está precisando mexer, inovar para sair do chão, conseguir voltar a crescer, ganhar um fôlego aí, porque o mercado não está fácil. Nesse processo de consolidação do mercado, a gente mais está escutando são provedores que estão entrando num momento de estagnação. E para a gente sair da estagnação, a gente precisa inovar. E no podcast de hoje eu trouxe um especialista em inovação para conversar com a gente. Vou deixar que ele se apresente, que ele já fez tanta coisa aí, né? O Dr. Wilson, deixar que ele se apresente. Mas com certeza, se você sente que precisa mexer no teu provedor para ele crescer, não continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, dá uma inovada, fica até o final, que vai valer a pena. Então roda a vinheta. Muito bem, pessoal, então estou aqui com o Dr. Wilson, ele é aqui de Florianópolis, né? Coincidência que eu vi a palestra do Dr. Wilson na Pronet, e aí eu não conhecia ele, e depois a gente veio se reunir aqui no Oca, né? E falei, olha só, que interessante, estava dando palestra de inovação na Pronet, né? Isso, a gente fez uma palestra sobre modelos de negócio e metaverso para provedores. Exatamente, que estava bem interessante também. E a gente acabou se aproximando e hoje ele está aqui para falar um pouco sobre inovação. Prazer ter você aqui com a gente. Nosso mercado precisa bastante desse conteúdo, né? Eu costumo falar que o nosso mercado é um mercado bem tradicional, né? Que não tem tantas diferenciações, é um mercado bem... A gente está entrando num processo de commodity, né? Só que o mercado não está conseguindo se diferenciar, mostrar o que você tem de diferente, né? Cada uma das suas empresas. Eu tenho certeza que o teu conhecimento vai ajudar um pouco do pessoal. Mas antes eu queria que tu se apresentasse, conta um pouguinho da tua história aí. Quem que é o Dr. Wilson, né? Os PhDs, todo o currículo, as empresas que você passou com o pessoal. Legal. Saber de onde é que está vindo esse conhecimento. Matheus, obrigado time da Fiber estar aqui conversando um pouco sobre inovação. Espero que eu possa agregar bastante aí para o pessoal que está meio perdido, olhando sem saber o que fazer com essa mudança de mercado. Já deixo assim claro que todos os mercados estão mudando, então não é uma coisa só do setor, né? Que a gente está vendo. E agora é a grande oportunidade de você realmente se diferenciar e desenvolver novos negócios, né? Então, eu sou o Wilson, eu fico aqui em Floripa, adoro a cidade, então sempre resisti a sair de Floripa. Sou casado com a Michelle há quase 20 anos, tenho o Benjamin e a Betina. Benjamin está com 9, a Betina está com 6. Adoro surfar, adoro andar de skate, adoro andar de moto. Já fui músico no passado, né? Estudei para ser músico e música virou um hobby. Sou muito apaixonado por adotar a tecnologia no dia a dia. Então, comecei a usar a internet em 97. Comecei lá com aqueles primeiros grupos de internet e sempre achei interessante como esse uso da tecnologia de comunicação e informação muda o nosso dia a dia, né? Então aí meu primeiro trabalho foi na área de engenharia mecânica, eu fui projetista 3D na Engevix Engenharia, né? Cabelo comprido até a cintura, camisa de banda, era bem legal. E aí eu fui para o design, ali em meados de 2001. Que era uma área nova, né? Tava chegando as primeiras faculdades de design, etc. E lá no design eu acabei caindo na educação à distância, que é usar a tecnologia para levar a educação para as pessoas. Então ali já foi meu primeiro contato com inovação, em lidar com pessoas com visões diferentes de mundo, né? Especialmente sobre educação, que é super difícil. Aí fiz mestrado em design para desenvolver uma maneira fácil de aprender junto com diversão online, né? Então, como fazer um game que eduque e ao mesmo tempo é legal. Fui fazer doutorado em engenharia e gestão do conhecimento aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E no doutorado eu fui estudar uma forma que os professores pudessem criar startups com os alunos durante o período de aula. Não para que seja fora do momento de aprendizagem, mas que eles pudessem, basicamente, usar um problema da vida real e gerar um negócio. Gerar uma solução. E aprendendo e construindo ao mesmo tempo. Legal. Exatamente. Então, esse doutorado eu terminei em 2016 e dali para frente eu comecei a trabalhar na área de inovação corporativa. Porque como eu trabalhei muito com adultos, saí um pouco da educação
de base, fui para a educação de adultos, eu percebi que a gente poderia usar essas mesmas metodologias no ambiente corporativo. Então, de 2016 em diante, eu comecei um trabalho em consultoria de inovação corporativa. Aqui em Floripa também, dentro do ambiente, o Floripa tem um ambiente de inovação muito rico. Muito forte. Em 2019, eu cofundei um ecossistema de inovação no sul de Minas, o CESULab, dentro de um conselho empresarial do sul de Minas. A gente trabalhou com 17 empresas e 8 setores diferentes. Legal. Super sucesso. E agora, em 2022, eu me tornei sócio da Abstrato Ventures para a gente trabalhar a escala de inteligência artificial, Big Data e inovação corporativa. Massa, legal. Então, eu vivi muitas dores de muitos empresários de diferentes setores para começar a inovar. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu vi essas dificuldades pessoais e de grupo, né, de perspectiva de como fazer inovação. Eu vi disrupção de tecnologias, coisas que a gente fazia em educação à distância que não se faz mais hoje. Então, eu acredito que eu posso ajudar um pouco o pessoal a perceber essas mudanças daqui para frente. Né? E a gente viveu um momento onde todo mundo teve que ser inovador, que foi a pandemia do Covid. Obrigação, né? Eu sempre trabalhei com diretores de inovação, com facilitadores de inovação nas empresas, mas nenhum deles foi tão eficiente quanto a pandemia da Covid e o lockdown. É verdade. Então, ali, todo mundo foi obrigado a repensar a tecnologia como estratégia e não mais como necessidade. E eu acho que isso, para o setor de provedores, é um ponto que precisa ser olhado com mais atenção. Né? Então, quando a gente olha para os provedores, você vê essa perspectiva, né, da engenharia do conhecimento. Ou você inova por pessoas, processos ou tecnologia. Certo. Então, tecnologia, os provedores já herdam prontas. Sim, ele pega pronta. Ele Ninguém vai desenvolver o novo cabo, a nova antena, o novo... Já pega pronto. Sim. Já tem a patente pronta, tem o produto, vai explorar aquele produto. Processo é o que diferencia hoje cada um deles. Processo de venda, processo de retenção, processo de aquisição e assim vai. Agora, o que está faltando para descobrir o novo? Entender pessoas. Então, quando você investe em perceber as necessidades das pessoas, aquilo que as pessoas dão valor, você usa a tecnologia e processos como uma estratégia e não como um limitador. E o que acontece muito com provedores e outros setores, especialmente no varejo, é que eles se limitam à sua percepção de negócio, ou seja, como vender... Pela tecnologia. Pela tecnologia. Sim. E diz, a tecnologia é limitante. Tanto é que eles vão para um evento, olhar a tecnologia para decidir qual tecnologia ele vai trazer para casa. Exatamente. Ao invés de ir nas pessoas, entender as pessoas, para daí sim ir buscar a tecnologia, né? Exatamente. E tem um caso muito famoso de inovação corporativa, que era a CEO da Coca-Cola, que ela se tornou a CEO da Coca-Cola, mas ela mesma não consumia nenhum produto da Coca-Cola. Olha só. Então ela falou assim, cara, se eu como pessoa não consigo consumir o produto de uma empresa a qual eu sou a diretora, que eu estou à frente, o que eu vou fazer aqui? E foi aí que ela percebeu que tinha que abrir o portfólio. Por isso que a Coca-Cola tem água, tem suco, tem vários produtos. Por quê? Porque, lógico, ela foi buscar novas tecnologias. Sim. Sim, ela não desenvolveu tecnologia, ela foi procurar novas tecnologias. Mas ela abriu o portfólio do ponto de vista de pessoas. Sim. Então, do ponto de vista da pessoa, a prateleira onde vendia Coca-Cola ficou maior. Você tem mais produtos diferentes para escolher dentro da mesma empresa. Então, você mudar a tua percepção de negócio para entender a necessidade das pessoas, olhando para si mesmo e para quem está ao teu entorno em casa, vai te dar uma capacidade de inovar maior. Mesmo que você continue escolhendo novas tecnologias e adotando processos já consolidados, processos que já estão no mercado. Mas onde é que está a novidade? Onde é que está a faixa de crescimento de negócio enquanto um negócio está caindo? É entender pessoas. E na pandemia foi o que mais aconteceu. Você tinha que entender pessoas. E o que eu mais lamento na pandemia é que as pessoas não procuraram entender umas às outras. Elas começaram a dizer que as outras estavam erradas. Sim. E quem entendeu, quem fez essa relação de entender o que as pessoas estão precisando, criou negócios durante a pandemia que hoje estão super bem. Sim. Entendeu? Sim.
Então, Matheus, assim, o que eu vejo de maneira bem simples, assim, resumindo, é que para o mercado de provedores, o foco tem que estar mais em pessoas. Tem que entender o comportamento das pessoas, comportamento de acesso a conteúdo e o que fazer com esse conteúdo para entender qual é o próximo ciclo de negócio. Sim. O que eu tenho visto, né? Eu escutei já de algumas pessoas, é assim... porque, vamos lá, é mais fácil enxergar um negócio de fora. Sim. A gente começa por aí. Sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Não precisa ser um mega super consultor para olhar um negócio de fora e enxergar alguma coisa que a pessoa não está vendo, né? Vamos começar por aí. Mas eu praticamente só vejo negócios de fora. Sim. E do Brasil inteiro, em todos os lugares, né? Então eu percebo que... vamos lá, as mídias, as grandes mídias anunciam que o mercado está em crise, que não tem como crescer organicamente, que está difícil, que está complexo. Eu concordo que não é a mesma coisa do mercado de antes, mas eu, olhando de fora, eu conheço inúmeras empresas que estão crescendo mais do que nunca agora, nesse momento. Orgânico, não precisa ser inorgânico para ser um provedor que cresce. Existem. Detalhe, a grande maioria dessas empresas são provedores que não existiam há 3, 4 anos. Exatamente. Não são. Aí, quando eu converso com um provedor mais antigo, e recentemente eu tive conversas com alguns grandes provedores, tu percebe que eles falam assim, cara, será que eu perdi a mão? Eu escutei isso de um cara grande. Será que eu perdi a mão? Eu não sei mais o que fazer, eu tá só de lado. Só que o boom de ouro dessas empresas, né? O grande mérito que eles tiveram, no meu ponto de vista, foi ter uma visão de mercado muito, muito antes. Lá em 2011, 2012, quando todo mundo achava que era loucura, tinha uma demanda muito grande por acesso de internet de qualidade no Brasil. E essa galera que começou antes, cara, eles literalmente foram comprados. Os clientes levaram tudo, né? Só que agora a gente chegou num momento que, cara, o Brasil, em redes óticas, saiu um número recentemente, ele está muito na frente dos Estados Unidos, por exemplo, em acesso de redes óticas. Então, a gente tem um baita de um case de sucesso. As casas, todas elas já têm... Todas elas não, né? Mas, tipo assim, a grande maioria já tem... tecnológica grande. Uma internet de fibra ótica. Sim. As pessoas continuam reclamando que a internet está ruim. Sempre, né? Continuam reclamando que a internet está ruim. Tem questões que fazem a internet estar ruim hoje, né? Mas essas pessoas, essas empresas, muitas delas os donos não enxergam, outras o dono enxerga, mas eles não conseguem movimentar a equipe a se transformar. O que essas empresas fazem? Por onde que elas começam a enxergar? Porque a gente literalmente chegou num momento que, cara, vender internet de fibra ótica é normal. Hoje pode montar tem inúmeros provedores de fibra ótica nascendo que nem tem rede. Aquela famosa frase, né? Vende até em barraquinha de R$1,99, né? Tá chegando lá. Tá chegando lá. Tá fácil de vender. Cara, assim, inovação é poder agir. Quando o cara trava, cara, eu não sei o que fazer. É porque falta inovação. Você pode ter certeza. Se o cara não consegue se ver agindo, está faltando inovação. Então, o primeiro passo é entender que é visão. É uma questão de visão. Qual a melhor estratégia para criar uma visão de inovação do ponto de vista corporativo? Do ponto de vista de decisão de CEO, decisão de conselho, decisão fria, vamos dizer assim. Você usa uma metodologia que separa a tua visão em 3 horizontes. A gente sempre fala isso. Visão tem que ter um horizonte. Tá. Você vai ver alguma coisa. Tá. Então, você vai ter 3 horizontes. Um de curto prazo, médio e longo prazo. E a gente chama isso de horizonte 1, 2 e 3. É como ver montanhas num horizonte, sabendo que uma está mais longe que a outra, mas se você olhar, uma está do lado da outra. Tá. Então, uma está mais atrás, outra está mais na frente, mas você tem a visão completa daquela perspectiva, né? daquele cenário. Então, quem vai na Serra Catarinense aqui, vai lá e vê a vista de Urubici, a visão, a Serra da Canastra, a visão é muito bonita e tal. Então, é essa visão que você tem que construir. No horizonte 1, que é a montanha que está mais perto, você vai ser mais eficiente no que você já faz.
que isso quer dizer? Você vai melhorar tecnologia e processo. Você vai diminuir custo. Então, horizonte 1. E esse horizonte 1 é semanal. Tá. Como é que eu semanalmente estou reduzindo custo, melhorando tecnologia e processo? Tá. Certo? O horizonte 2, que aquela montanha está um pouquinho mais para frente, você vai criar novos negócios combinados com o teu negócio atual. E é aí que as corporações e as empresas se conectam com startups. Por quê? Porque eles querem buscar essa visão nova da startup. Então eu pego um negócio de uma startup e conecto com o meu pool, né? Com a minha piscina de negócios, com a minha estratégia de negócio, com o meu mercado. Isso é o H2, o horizonte 2. E o que é o horizonte 3? Que está lá na frente. É aquela atividade de inovação que você faz antes de um concorrente. Por quê? Porque ela tem a intenção direta em matar o teu negócio. Então você vai gerar um concorrente interno. Para ti mesmo. Para ti mesmo. Eu vou matar o meu negócio antes do meu concorrente. Então eu tenho que ter um novo modelo de negócio dentro da minha empresa ou em parceria com outras empresas para que eu não dependa mais do meu negócio principal. Para que lá na frente, no horizonte 3, em 6 anos, 10 anos talvez, eu não dependa mais desse negócio atual. É o que chama a curva S, né? Que eles chamam tecnicamente. É um novo negócio que vai crescendo enquanto o negócio atual vai caindo. E aí eles se cruzam. Isso. Entendeu? Uhum. E o grande exemplo corporativo é o da Kodak. A Kodak não quis usar fotografia digital. Uhum. Entende? Como um novo negócio que ia matar o negócio deles. Sim. Aí o que aconteceu, o que a gente chama de imunidade corporativa, os anticorpos do CEO. Ele vai dizer, cara, isso aqui vai matar o meu negócio. Para essa iniciativa de inovação. Sim. Entendeu? Mas não tem como frear o mercado, né? Não tem como frear. E qual que é o ideal? O ideal é que você faça os 3. Então você precisa de ajuda para fazer os 3. Só que você tem que construir a visão dos 3. Uhum. Se você não construir a visão dos 3, vai ser muito difícil você ativamente fazer a tua mudança dentro da empresa. Você vai depender muito mais do mercado te puxar do que você se antecipar ao mercado. Aí tu se sente atrasado, né? Aí dá aquele medo, aí dá aquela trava que chegaram você falou. Vendendo tal coisa, e agora o que eu faço? Aí disrupção. E aí a galera começa a pensar assim, não, tá errado esse modelo de negócio. Então, vou te contar alguns casos. Eu comecei com fibra ótica em 2011. Em 2011 era comum no Brasil, no mercado de provedores, rádio e cabo, e no mercado de telco, ADSL. Sim. E os anticorpos dos outros empreendedores que não estavam trabalhando com fibra ótica era que você tá louco? Isso é muito caro. Não, isso não vai virar. No Brasil, fibra ótica, da onde? Isso não vira. Não vira. Mas era inevitável. É inevitável. É um processo que, tudo bem, poderia ter demorado mais. Tudo bem, se não tivesse o Covid, talvez teria um pouquinho mais longo, atrasado. Mas o cara que tinha visão antes e se colocou, ele foi o cara que entrou na cidade e aí teve pessoas que só se movimentaram depois que o cara entrou de fibra. Ele reclamou um monte. Reclamou. Não dá. Até que ele foi, tipo assim, empurrado força bruta para ir para o mercado de fibra ótica. Depois que ele entrou, até que dá. Sim. Até que dá. E é bom, cara. Mudou a perspectiva. É legal, Mudou a visão. Isso, mudou a visão. Só que o que eu fico me questionando é por que não veio antes, entendeu? Exato. Aí, mas é legal. Uma coisa que você falou dessas 3 visões, eu achei ela bem interessante. Mas outra coisa que tu trouxe bem interessante é que provedor ele não desenvolve produto. Ele até poderia desenvolver como um diferencial competitivo, talvez, mas por essência, ele é um distribuidor. Exatamente. De produtos e ele utiliza os produtos que foram criados por alguém de uma forma... Cada um utiliza de uma forma diferente, daria para se dizer assim. Eu trabalhei em fabricante, né? Na Parks. E na Parks tinha um setor de P&D, tá? Eu sempre fico olhando o provedor e falo assim, cara, falta uma espécie de P&D, mas não é P&D, porque eu não estou... Até pode ser pesquisa e desenvolvimento, né? Eu estou pesquisando as melhores tecnologias, desenvolvendo. Eu sinto que isso não existe lá dentro, cara. Não existe. Não tem, eu não sei nem se chama P&D, como a gente chamaria isso, quem são as pessoas que trabalhariam nesse setor. Porque o que realmente acaba acontecendo é... o dono do provedor viu que alguma coisa diferente está acontecendo na cidade dele, eles chamam o time de marketing, eles mudam os panfletos, muda o plano lá, troca a banda e toca para frente, né?
O que você enxerga assim, desse setor? Conhece algum modelo? Enfim, o que você pode me dizer sobre isso? Sim. É que existem duas formas de fazer negócio. A primeira é você explorar uma margem, que é o que a maioria dos provedores faz. Tá. Então, ele tem um produto, serviço, pacote fechado, equipamento, custo. E ele tem uma margem. Então, ele vai ao mercado e explora essa margem. Pô, eu tenho 35% de margem numa instalação. Tá. Quantas instalações eu posso fazer? Cara, uma conta simples. Tá. Então, vamos investir 10 milhões e lucrar 50 milhões. Isso é negócio. Tá. Dá para fazer sem problema nenhum. Onde é que está a grande jogada? É você entender por que as pessoas precisam desse negócio fechado. O que elas vão fazer com ele? Uhum. Que é o tipo de mudança que está acontecendo em quem vende commodities. Soja, feijão, aço e etc. Você precisa entender o que aquele commodity vai gerar valor naquela região e naquela vida das pessoas. Você precisa entender a pessoa do outro lado. E aí que nasce a conexão com ambientes de inovação e com startups. Por quê? Porque as startups elas são 100% focadas em pessoas. Uhum. Então, se eu sou um provedor que cria um caminho de comunicação com pessoas, eu preciso olhar os dados que essas pessoas estão consumindo para entender o hábito de vida delas, para poder gerar um novo negócio a partir dali. E aí eu exploro o quê? Eu exploro o acesso, eu exploro o nível de consumo. Quem fez isso de alguma forma? A Netflix. Netflix foi esse modelo de negócio. Ela criou o caminho que os provedores já tinham criado, que era ter acesso à internet. Então, a Netflix cresceu porque o acesso à internet cresceu. Uhum. Então, naturalmente, ela vai ser puxada para cima. Isso. Ou seja, se fizer zero esforço, vai ter mais gente assinando Netflix porque tem internet. Principalmente quando ela não tinha concorrente. Né? Principalmente quando não tinha concorrente. Quando ela era bem inovadora, que agora já não... Agora já começou a aparecer um monte de concorrentes, mas mesmo assim todo mundo vai ser puxado para cima. Porque a base do negócio de margem, que é dar acesso, está indo. Sim. É igual a revendedora de carro onde passa asfalto. Uhum. Passou asfalto, bota uma revendedora de carro lá. Sim. Porque agora tem asfalto, então tem a necessidade de usar carro. Agora, qual que é o que fez a Netflix realmente se diferenciar? Ela começou a entender os dados de consumo para gerar conteúdo. E começou a acoplar um segundo negócio, que é a geração de conteúdo ali dentro. Uhum. E em cima disso, ela começou a gerar um terceiro negócio, que é hábito de consumo em função de conteúdo para vender relatório de comportamento para as marcas. O seu cliente, Adidas, está vendo esta série e quer comprar este tênis. Ela está fazendo isso? E aí você conecta com e-commerce. Olha só, legal. Então, a grande maioria dos grupos as Big Fives, né? Apple, Google, né? Que é a Alphabet, Netflix, Amazon, todas elas estão vendendo comportamento, insights sobre o comportamento das pessoas. E com o e-commerce e com Big Data, você consegue dar o menor preço para elas. Uhum. Porque a logística está resolvido. Quem compra na Amazon sabe, o livro chega muito rápido e muito barato. Sim. Porque toda a parte de negócio de margem está resolvida. Então você agrega uma segunda camada de negócio, que é de negócio por comportamento. E não tem melhor canal para descobrir comportamento que ser um provedor de internet. Perfeito. Então, na inovação, por isso que é importante esse conceito, é poder agir. Qual a dor do provedor? Reclamação. O que tem ali? Tem dados sobre comportamento. Como é que eu pego a reclamação do pessoal e crio uma segunda camada de produtos ali dentro? Uhum. Então já dá para começar por aí. O segundo é produzir conteúdo, ou produzir hábito de consumo, ou produzir hábitos saudáveis para a pessoa que melhora a vida dela, que dá uma satisfação a mais para ela. Eu sempre falo, né, questão de perspectiva. E se os provedores tivessem soluções durante a pandemia de home office? Tá. Porque o que eu vi muito foi RH discutindo o voucher internet para funcionar em casa. Sim. Beleza, mas por que tem que ser sem um provedor isso? Sim. Ou seja, por que uma grande empresa tipo a Vale... O provedor poderia vender a internet num plano específico e o software para gestão das pessoas em home office. E o hardware. A câmera. Então você nota a quantidade de camadas que você agrega? Eu fiz planos assim
para alguns clientes meus na época nós chegamos ao ponto de fazer software, não. Mas eu recebi uma proposta de um software, inclusive o software da Chip, que ele desenvolveu um software para isso. Eu construí no provedor, o cara ia vender o plano home office específico, com um cabinho ligado e tal, e já com uma câmera boa. Sim. Porque uma das deficiências quando começou a pandemia, os notebooks, cara, não tinha como fazer reunião. Não tem como fazer. E aí precisava de uma câmerazinha e tal. Mas aí, o que aconteceu? No nível de diretoria estratégico, o plano foi colocado. Sim. Mas não desceu. Não conseguiu fazer a descida. Não desceu. Então, e esse é o desafio, você ter a visão e entender como modelar esse negócio. E às vezes desce, mas daí não vende. E aí tem todo o processo. Tipo assim, já desiste. Não funciona. Porque tem esse negócio que uma inovação, não necessariamente as pessoas vão sair comprando a rodo. Né? O maior responsável por sucesso e inovação é o momento, timing. As pessoas precisam também perceber valor. Uhum. Então, o maior exemplo de todos foi o iPhone. Já existia touchscreen, tecnologia, já existia telefone celular, processo, já existia. Faltava o quê? O momento em que isso fosse útil para as pessoas. E a Apple é bom nisso, né? Entendeu? Então, assim, quando o Wi-Fi chegou, e tinha Wi-Fi em shopping, etc., aí chegou o iPhone. Entendeu? Então, esse momento, você também precisa entender o momento para onde colocar a inovação. E às vezes você põe em doses pequenas e vai testando hipóteses. Durante a pandemia, é engraçado porque quando você está viciado em inovação, que é o meu caso, eu sempre vejo oportunidade. Eu também. Eu tropeço na rua em alguma coisa, eu falo, nossa, eu podia criar um sapato diferente. Isso, tudo virou, todo problema vira um projeto novo de inovação. Então você fica também muito assim acelerado para fora, né? Mas na pandemia eu pensei, porque eu tive que montar meu escritório em casa, e eu montei dentro do closet. Né? Eu tinha um closet com banheiro, 2 crianças pequenas fazendo homeschooling. Falei, cara, eu preciso me trancar aqui. Tinha 4 portas até chegar no meu escritório. Então, foi o meu bunker. E quando eu organizei a minha sala, eu pensei assim, cara, por que eu não tenho um plano corporativo que me manda a cadeira, a mesa, a luz, o notebook, a câmera e o microfone? Pronto, um estúdio. Por que a minha empresa não tem uma parceria com a Madeira, com a Tokstok, com a Positivo, para mandar esse pacote para mim? Para eu gerar valor para as empresas. Porque assim... O mesmo vale para um estúdio gamer. Exatamente. Tu poderia, no plano game, poder vender todo o estúdio para o cara. Algumas indústrias já estão percebendo isso. A de gaming, por exemplo, que é bem mais inovadora, vamos dizer assim, mais disposta. Está no CERN já, né? Jovem, tem jogo novo jovem toda também, semana, tem jogo novo todo ano. Então, eles estão acostumados à mudança. São confortáveis com mudança. No universo de provedores, nem sempre. Você está acostumado com performance, vender mais, Sim. Mas não mudar. Tá. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse momento, né? O timing. Entender que é um momento de mudança. Né? Normalmente é a dor comercial. Né? Então, toda vez que vem uma dor comercial, resultado ruim, é o melhor impulsionador de mudança. Mas você tem que ir devagar. E uma coisa que eu percebi foi isso. Assim, cara, para mim era muito óbvio ter um pacote que eu pago 12 vezes usando um cartão Nubank da vida ou Nubank da própria empresa, que me desse esse benefício. Você fala, cara, sai da Caixa Econômica, entra nesse cartão corporativo da empresa que você vai ganhar um estúdio home office e que ali você pode pagar em 12 vezes e você vai ganhar também a internet. Então, para a pessoa isso é óbvio. Porque eu vou trabalhar em casa. Entendeu? Mais um benefício com o iFood para comida saudável, para você não comer hambúrguer todo dia e não fazer exercício, entendeu? Não, e hoje então, assim, já mete uma telemedicina com... Do ponto de vista da pessoa, isso é meio óbvio. Porque ela recebe um monte de produtos diferentes, de empresas diferentes, que são calculados com EBITDAs diferentes num ciclo pacote só. Isso. Agora, do ponto de vista das empresas, isso não é tão óbvio. E do ponto de vista do CEO, que tem que dar o resultado anual, até para ele ter o bônus dele, é mais difícil ainda. Porque ele vai ter que escolher o Pareto, que se chama, né? Os 20% que eu vou fazer que vai me dar o resultado. Então, o CEO está sempre fechando a perspectiva. E a inovação exige que ele feche aonde o ciclo de negócio é mais aberto. Então, é um pouco de esquizofrenia. Sim. Garantir o resultado e, ao mesmo tempo, abrir resultado. Sim.
E isso você tem que fazer usando os horizontes e se conectando com empresas que te ajudam a fazer isso. Por isso que, para mim, o papel que a Fiber ocupa hoje é esse grande facilitador de percepção de inovação. Por quê? Porque você consegue ver de maneira muito clara onde que poderia estar melhor e você acompanha diferentes empresas nesse sentido que estão conseguindo mudar. Então, você consegue criar rotas um pouco mais seguras, não tão ousadas para os empresários. Né? Agora, tem que saber ouvir, né? Isso. Tem que saber ouvir, Matheus. Assim, tem que saber ouvir e tem outro problema. Não é que sempre quando é um problema, a cabeça já vira uma não é bem solução. um problema, né? Então, eu falo problema porque é uma coisa que acontece no mercado que é assim, ó. O que você falou para mim é incrível, que é tu olhar o suporte, olhar os problemas como gatilhos de inovação. Até eu estava te falando da pessoa que fez um trabalho para o Nubank, né? Ela tá vindo aqui, ela me contou que dentro do Nubank o suporte, ele faz parte do processo de inovação, porque o suporte não necessariamente está lá para atender os clientes, se relacionar com os clientes. Eles fazem isso muito bem feito, por sinal, em escala, podemos dizer assim, mas o objetivo do suporte é identificar o que não está funcionando no produto. Exatamente. Porque se tem uma pessoa clicando num botão e está acontecendo outra coisa, o botão foi mal projetado, a copy está mal feita, tem alguma coisa errada, entendeu? Exatamente. Então, a ideia deles é assim, cara, suporte a gente faz e entende e vai para um produto para dar menos suporte. Sempre volta para o produto para dar menos suporte. Tu não fica só respondendo o cliente, vendo qual a melhor forma, ou botar um robô para atender rápido o cliente, né? Então, ele traz essa rodada de volta. Agora, tem uma coisa muito interessante que acontece no mercado de telecom. A falta da reclamação. Porque o que é muito comum, tá? Eu como estou fora, eu escuto as pessoas falando de internet. Aqui no próprio prédio onde é que eu estou, eu escuto as pessoas reclamando disso, isso não funciona, isso aqui tá... pá. Aí, às vezes, eu chego pro dono, o cara que fornece a internet, e falo assim, cara, a gente está com esse problema. Tá, mas... Nunca abriram um chamado no nosso provedor sobre isso. Nunca chegou para mim isso. Hein? Daí eu falo com o fornecedor da tecnologia, cara, não chegou nada. Aí fala com o TI, não, mas as pessoas não chegam. Então, tipo assim, a gente tem problemas, tu vai escutando problemas, mas muitas vezes as pessoas não falam esses problemas para os provedores. Aí eu tenho algumas visões sobre o porquê que elas não falam. As pessoas já sempre tiveram problemas com contato com grandes empresas ou com empresas provedoras de serviço de telefonia e internet. Então, elas preferem nem entrar em contato porque elas acham que é assim. Sabe? Tipo assim, não acreditam mais no suporte. Eu acho que... O que vai adiantar? Ligar lá e reclamar, né? Na verdade, eu falei que era duas coisas, mas na verdade é isso. Tipo assim, a minha visão é que as pessoas não entram em contato, ou a dificuldade, né? Às vezes elas entram em contato, mas é tanta escala que ela desiste. E aí o que acaba acontecendo? Que ela troca de empresa quando alguém oferece uma coisa para ela. Exatamente. Né? Essa semana eu estava lá malhando e tal, e aí um dos caras chegou para mim e falou assim, Matheus, aqueles negócios de satélite chegou no Brasil? Chegou, do Elon Musk, ele sim. Falei, cara, é que eu moro lá na Solidão e tal. Eu falei, morou na Solidão, não é problema, tem internet de fibra ótica. Mas não funciona, é só dar uma chuva que cai. Falei, cara, ainda estamos nessa de dar uma chuva que cai na fibra ótica. Então, eu conheço a empresa que proveu esse serviço para ele. Eu já tive internet dessa empresa, funciona super bem. Cara, provavelmente é rede interna, ou tem algum detalhezinho lá. Mas por que ele não liga lá reclamar, entendeu? Ou será que ele ligou uma vez e não resolveu? Então, quando a gente fala de encontrar esses problemas, beleza, eu acho que a gente tem que ter uma metodologia para encontrar dentro, mas o que eu falo às vezes para as pessoas é como é que a gente acessa o inconsciente coletivo das pessoas, o que as pessoas estão falando nas nossas costas. Sim. Que eu acho que isso que é importante, né? Como a gente pode descobrir o que as pessoas estão falando nas nossas costas, digamos assim, as reclamações que elas estão fazendo, para a gente trazer para dentro como inovação. Tem algum... fluxo sobre isso? Isso é falta de um indicador bem objetivo, que é indicador de sucesso. Né? Então, o que é um contrato de sucesso para um provedor? É só ligar a internet e assinar o contrato e receber o boleto? Para por aí? Tá. Sim, normalmente é.
Sim, normalmente é. Normalmente é. 80-20 é 80%. 80% mais. E aí, na cabeça do CEO, assim, ó, se ele tira um problema que impacta esses 3 itens, ele aumenta o faturamento. Isso é normal. Agora, quando você fala de permanência, perenidade, qual é o indicador que mostra isso? É usar quantos megabytes por dia, por semana, por minuto? Entende? As empresas 100% digitais, como o Nubank é um banco digital que não tem agência. Sim. Já vê a coisa diferente. Ele tem mais tempo para pensar nisso também, né? E ela já nasce diferente, ela já vê diferente. Então ela vai ver o sucesso do contrato de outra forma. E ela vai observar os dados de uso do cliente de outra forma. Porque o cliente não tem um lugar físico para ir. Então, por isso que o suporte no Nubank é a coisa mais importante. Porque não tem 1 metro quadrado e um local para o cara ir ver o agente do banco, ver o gerente do banco. Tem que estar o tempo todo com o cara aqui. Sim. Entendeu? No celular. E o provedor vai fazer o quê? Ele vai ter que entender, dentro da rota de dados gerados por esse cliente, o que é um comportamento de sucesso. Esse é um cliente que vai ficar 5 anos com a gente, porque ele está nessa rota de retenção, que a gente chama de rota de retenção. Essa rota de retenção é muito comum para fintechs, edutechs e martech, né? As tecnologias de marketing, né? As startups de marketing. Por quê? Porque o cliente ele entra e aí é que começa o trabalho, não é na venda. O trabalho começa no... O relacionamento começa depois da venda. Exatamente. O contrato é a permanência, não é a recorrência. Tá. Ou seja, quando eu percebo que vai chegando a hora de pagar o boleto, e eu percebo, um exemplo, quando o cara vai chegar a hora de pagar o boleto e o consumo de internet desse cliente está caindo, já é um sinal. Quando chega na hora, e eu brinco com o pessoal, inovação é gerar nota fiscal. Também tem isso, não é só ideia, é gerar nota fiscal. Só que é gerar nota fiscal de forma que o cliente agradece por estar pagando. Ninguém reclama de pagar Spotify. Não. Paga feliz. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu for pagar meu boleto de internet, eu tô agradecendo pelo quê? Ou eu tô dizendo, apesar de você ser ruim, eu vou te pagar. E esse comportamento está nos dados digitais de consumo do cliente. Então, o segredo para essa resposta é: vamos olhar os clientes de maior retenção e quais são os dados que eles têm. E usar isso como modelo de observação dos outros clientes. Esse é o primeiro passo de inovação. O segundo é: por que esse cliente fica comigo e por que ele veio para mim? Eu troco de internet a cada 5 anos. Tá. Porque eu sei que as tabelas de preço mudam, então é uma conta matemática, né? Então, assim, eu uso internet desde 97. Então, cada 5 anos eu simplesmente troco. Tá. Troco porque eu sei que a tabela vai baixar e aí eu pego um preço menor. Não é por causa do serviço. Agora, quantos desses provedores vieram conversar comigo e perguntar: cara, tô atendendo a tua expectativa? Nunca. Nunca recebi um SMS. Eu nunca recebi um SMS dizendo assim: que serviços você está usando que não estão bons. Nunca recebi um SMS para dizer assim: cara, a gente identificou que teu sinal de Wi-Fi em casa é ruim. Eu tenho um produto bom aqui, em parceria com um fabricante tal, que poderia resolver. Cara, eu compraria na hora. Mas eu tenho que parar. Ouvir as crianças reclamando, a minha esposa reclamando, abrir um vídeo do YouTube, achar um influencer dizendo como é que se calcula o raio de Wi-Fi. Aí depois eu vou lá na loja de varejo, comprar um roteador. Aí eu chego lá e o preço é diferente do que o preço está no e-commerce. Aí eu volto para o Mercado Livre, vou no Mercado Livre, acho um roteador que tem o preço que eu quero, compro. Normalmente eu não compro no Mercado Livre, porque eu sou um usuário mais experiente, então eu olho o nome da loja que está vendendo no Mercado Livre. Vai direto na loja. Vou no Google, acho o telefone do cara, ligo para ele e peço para o motoboy trazer com um preço menor que o Mercado Livre. Porque eu sou meio que um hacker do ecossistema. Sim. Entendeu? Então eu já sei que o menor preço não está no Mercado Livre, não está na loja de varejo. Está lá direto no... Então eu fico pensando, cara... Tu entende a cadeia, né? Eu entendo a cadeia. Então assim, cara, como é que os provedores não estão me oferecendo isso como retenção? E eu vou te falar que a solução que tu comprar, ela não funcionaria tão bem como a do provedor, porque dificilmente tu vai ligar os roteadores por cabo. Aí... Vai ligar eles tudo por fio da maneira mais fácil possível. Exatamente. Vai resolver o problema
na metade. Então fica todo mundo triste Isso aí. e continua comprando do mesmo jeito. Isso então, que tu é hacker, né? Imagina o meu pai fazendo isso. Não, aí o cliente comum não vai. Eu sou menos de 1% da tabela de cliente. Mas você percebe que assim, ó, ninguém te abordou com esse sucesso. Em outros negócios, isso é muito comum. Exemplo, academia de musculação. Tem lá a avaliação do instrutor e tem o coach. Por que o coach está lá? Cara, porque é o teu treinador. Porque senão tu cancela. Não existe esse papel dentro dos provedores. Entendeu? Então, você abre uma margem... Né? Que é o sucesso do uso da internet. Se você falar de internet para corporações, menos ainda. Porque daí a briga é por centavos no contrato. Não por potencial de uso. Entendeu? Então, não existe... Ainda não existe, e isso vai ser o grande diferencial inovador, uma abordagem de dados que garantem o sucesso do cliente. Né? A gente chega em empresas que são provedoras, você quer derrubar a reunião, perguntar, cara, qual o dado de sucesso do teu cliente? Estamos crescendo 70%. Aí você, como investidor, membro de conselho, vai e pergunta, tá, mas qual é o dado que comprova que o cliente está tendo sucesso nesse crescimento? E que esse crescimento vai ficar por 5 anos? Ou é só um voo de galinha? Que a gente fez uma campanha comercial e eu consegui crescer. Subiu bem, Então, o mais curioso de tudo é que os dados que as Big Fives, Amazon, Apple, Facebook, né, Meta, esses dados que eles têm, eles só têm porque você provê a internet. Sim, isso é o mais louco. Então é o mais louco, a coisa assim mais inconcebível é um provedor de internet que não sabe gerenciar os dados do sucesso do seu cliente. Sim, então os caras estão lá fazendo bilhões de dólares e você está vendo tudo isso passar debaixo do teu nariz e não está sabendo fazer nada com aquilo. Aí que é importante o Horizonte 2. Conectar com alguém como a Fiber, que é uma empresa que está crescendo, com outras startups, vai fazer o CEO da startup, ou founder, te perguntar coisas óbvias que você não está vendo. E você dizer, caramba, eu nunca vi esse dado. Né? Então a Fiber trabalha com educação. Sim. A Fiber tem os dados de sucesso das rotinas de aprendizagem. Total. E ela acompanha isso como diferencial de negócio e remodela os seus custos. Total, toda hora, não para. E o que os provedores estão fazendo? Sempre a mesma coisa. Então, não tem resultado diferente repetindo a mesma receita. Nós nascemos fornecedores de cursos e estamos há 7 anos no mercado e já somos uma faculdade corporativa e já estamos se transformando ao pouco se encaminhando para o mundo de RH, desenvolvimento humano. A gente já enxerga toda essa linha, né? Então, mas eu vejo que isso realmente é bem carente dentro da casa deles. E a coisa mais incrível de todas, com quem provê o acesso aos dados. Então, não é à toa que a gente tem LGPD, porque é um problema regulatório. Claro que não, é uma fonte de negócio. Se você usar bem a LGPD, os dados do teu cliente, tu tem negócio a vida inteira. Por quê? Porque ele vai passar por ti. Então, o caminho é tão curto e tão óbvio que às vezes é difícil para o pessoal perceber. Legal. Eu acho que essa conexão com mais empresas, com mais startups, com ambientes de inovação é que faz realmente oxigenar a visão. Sair de casa, olhar de fora, ver outras visões. Semana passada eu postei sobre eventos também, para os provedores a gente tem precisa ir em outros eventos. Evento de telecom é legal, participei do Startup Summit, fui para Gramado, participei do evento de Gramado de telecom. É importante, mas vamos tirar aí metade desse tempo e ir em outros eventos para a gente criar essas conexões neurais. Eu acho que boa parte é essa histórico do provedor que eles foram comprados, mas boa parte também é a falta de buscar coisas diferentes. Deixar vir uma coisa diferente, mesmo que tu não vai usar agora, né? Eu acho muito interessante. Tem um amigo meu que ele não tem um provedor de internet. Amigo meu, assim, eu digo, na verdade ele é meu aluno e acabou virando amigo, que ele tem uma empresa de segurança. Ele vende câmera por assinatura. Olha só. É isso o negócio dele. Daí ele começou com câmera por assinatura em casas, depois ele fez a paróquia conectada, daí ele já desenvolveu a solução de câmeras
para as paróquias e desenvolveu um software que os padres conseguem utilizar com uma UX simples para fazer as transmissões ao vivo. Fantástico. Ele descobriu que os padres chegavam lá na igreja com o celular, imagina o eco, Sim. ficava horrível. É horrível a transmissão. Aí ele chegou, criou um modelinho de negócio, chega lá, cobra uma assinatura das igrejas, cara, tá indo super bem. E aí ele foi criando algumas coisinhas assim, ó, TV câmera para o Gov também. Caramba. Tem o portal da transparência, que é uma câmera no setor de assinatura de contrato. Então, tipo assim, tu quer ver tudo que a prefeitura tá... Um portal de transparência. Tá, cara, fantástico. Criando várias coisas assim. E aí, agora ele está na Europa. Nesse momento, está na Europa visitando países que trabalham em soluções de câmera para ver o que ele traz para o Brasil diferente. E eu falei para ele semana passada, falei, e aí, tu não vai vender internet? Ele, como assim? Cara, rede neutra? Você pode vender internet agora também. Sim, tu é o canal de internet. Internet vai ser o SVA dele, entendeu? O modelo principal do negócio dele é câmera, mas ele vai usar a internet como um segundo modelo. E aí eu questionei ele, falei, cara, e tu tem que fazer o inverso, tu tem que chegar para os provedores e falar assim, cara, eu tenho uma solução para tu vender. Isso aí. O provedor pode vender a paróquia conectada, o provedor pode vender e tirar lá os 20%, 30% dele. Então, eu acho que é algo que o mercado precisa. É aquela inversão de oferta e demanda. Né? O que acontece com o provedor de internet? Ele chega, bate na porta e diz, olha, você já pensou em ter internet? Você poderia fazer muitas coisas. Aí a pessoa, é verdade, eu poderia fazer muitas coisas. Vai lá e fecha o contrato. Aí a pessoa fecha e faz o quê? Cara, abre o YouTube. E fica ali, consumindo YouTube, streaming, vídeo que deu, artista e tal. E aí volta lá e fala assim, pô, mas eu podia fazer tantas coisas. Aí o provedor diz, cara, o problema é teu. Agora faz um monte de coisa. Sim. O que esse teu amigo fez? Ele pegou uma coisa e começou a imputar. Olha, você poderia fazer o que você já faz pela internet. E aí a demanda é validada pelo mercado. Você não precisa convencer o mercado que ele precisa de internet. O mercado diz, cara, que bom que você... É aquela história de pagar agradecendo. Aí o que ele percebeu? Cara, o software para o padre usar é difícil. Isso. Foca em pessoas. Então mexe a tecnologia, mexe o processo. E patenteou o software. E aí patenteia o software. Então agora o que ele tem? Ele tem uma demanda validada do ponto de vista de pessoas para uma infraestrutura de tecnologia. E, cara, isso vai voar, ele vai disparar, ele vai valer bilhões rapidinho. Por quê? Porque ele trouxe uma solução simples de usar, muito simples de usar, e justificou a necessidade de internet. Então, se você tem internet, você poderia estar fazendo isso. Isso. Então, é essa perspectiva que falta para os provedores. Que normalmente ele faz isso. Você comprou a internet? Comprou, agora vire-se. É isso aí. Você faz o que você quiser com isso aí. Não, uma época falar para o provedor que ele tinha que cuidar do Wi-Fi do cliente era quase uma ofensa. Sim. Não. Internet até no cabo. Depois do cabo é problema do cliente. Eu falava, tá, é problema do cliente. Tá, e o cliente vai continuar com o problema por muito tempo? Não, ele vai dar um jeito de resolver. E como que ele vai resolver? Sim. Ele vai comprar o roteador. Tu acha que ele vai comprar o roteador? Cara, ele vai ir trocando de provedor até alguém resolver o problema dele. E a gente está nessa fase de transição tecnológica em que algumas grandes indústrias têm que se adaptar ao consumidor. A indústria de automóvel era assim. Vire-se. Nosso carro vem sem um retrovisor. O Gol Special. Entendeu? Vire-se. Quer comprar? Vire-se aí. Não tem tapete. Entendeu? Agora inverteu. Não, nosso carro tem tudo que tu precisa, mais um seguro, mais uma câmera 24 horas. Você já percebeu como é que é? Sim, tá começando a vir serviços dentro do carro. Cara, coisas que existiam em marcas muito grandes, BMW, Audi, Mercedes, estão chegando nos carros 1.0. Então, a indústria automotiva ela teve que fazer essa mudança. E a indústria de telecom também. Ela vai ter que ir para essa mudança. Só que a vantagem da indústria telecom é que as Big Fives, as grandes empresas que valem mais do que petroleiras, é coisa absurda, né? Uma rede social vale mais que uma petroleira, que é economia real. Furar poço, navio... Tem matéria, né? Tem matéria. Agora não, é dados, entendeu? Isso. O que os provedores já têm? Eles já têm a vantagem de que essas empresas já construíram um H2 para eles. Então, tu não precisa ser muito criativo. Tu
Só precisa estar perto de alguém criativo. Entendi. Sim. Porque o H2 já está ali. Sim. Esse teu colega já validou. Já validou. Quantos provedores... Só ele fechar um modelo de negócio com ele e acelerar. Exatamente. Então é aquela história. Você como provedor tem a vantagem porque você tem o canal, tem o commodity, você tem a rede. O que você precisa criar? Uma camada de valor em cima de comportamento de pessoas. Quem que sobrevive com isso? As Big Fives. Instagram, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb. Elas estão de olho no... Ele tem todo esse custo já. E você simplesmente pega aquele portfólio e começa a testar. O H3 é você usar no teu contexto. Que aí esse exemplo da paróquia é muito bom. Quantas paróquias, quantos países católicos no mundo existem hoje e que tem paróquia e que tem transmissão? Entendeu? Então você tem um nicho, super nicho de mercado. Isso é contexto. E aí você tem o H3, que é destruir a paróquia. Agora é tudo paróquia online. Eu participo da paróquia lá do Vaticano, por exemplo. Tá. Entendeu? Entendi. Ele é disruptivo para a indústria da paróquia, mas você está usando uma tecnologia que já funciona. Sim, entendi. Home office, validação de cartório. Mas os padres têm sua paróquia no home office. Tem a sua paróquia no... Cara, assim, ó, aí começa a disrupção, entendeu? Você vai começar a quebrar os modelos, né? Então você consegue, como provedor, isso aqui é empolgante para não deixar o pessoal muito assim, para baixo. Eu não consigo inovar, não consigo fazer. Não, os provedores são o melhor ambiente para inovação. Porque eles já conseguem confortavelmente ver o horizonte 2, que são as grandes empresas de tecnologia usando a internet como canal para entregar novos produtos. Então, se você copiar os novos produtos, você vai ter crescimento e perenidade. Agora, você precisa estar junto de alguém que te faça enxergar diferente. Sim. Então, lá no evento, a minha fala talvez tenha sido a mais horizonte 3. Sim. Porque eu mostrei um horizonte de metaverso, falando que metaverso já existe desde o videogame ping-pong de 1970. Tá. Então, metaverso é aquilo ali, é uma realidade virtual que a gente acessa. E o provedor trabalha com metaverso. Ele já é o metaverso. Então, eu preciso criar... Ele é a base do metaverso. Ele é a base do metaverso. É a estrada do mundo virtual. Né? Não é o mundo 3D. Não é o jogo online infinito. Né? É a conexão. É eu me conectar com alguém lá no Japão. Isso é o metaverso. Então, o provedor ele tem tudo na mão para fazer essa mudança. E lá eu usei um exemplo de uma escola japonesa onde a pessoa, quando faz a matrícula, ela se matricula com um avatar no metaverso, um agente 3D. E ela com conectividade 24/7, em casa, no trabalho, no metrô, vai estudando com esse avatar. E a pessoa tem que fazer a prova ou os trabalhos de sala de aula com o avatar. Então, olha a quantidade de conectividade que esse cara tem que ter. Nossa, muita coisa. Ele vai sair de um 5G, de um Wi-Fi, de um não sei o quê, vai estar aqui, vai estar lá, vai estar embaixo de um prédio. Está no estacionamento do prédio, não pega internet. Cara, tem que ter internet. Entende? E aí, para poder chegar nessa proposta de valor. Então, o Japão super conectado, um país que usa tecnologia o tempo todo. E a gente vai chegar lá. Agora, para a gente é vantagem só olhando para o Japão. Sim, lógico. Entendeu? Então não é para ficar triste, não vou conseguir. Cara, você olha, é corrida de veleiro. Viu como é que é corrida de veleiro? Eles correm atrás do vento. Então quem está ganhando a corrida é quem está em segundo, não quem está em primeiro. Porque o cara que está em primeiro, se ele errar, ele perde o vento, o segundo aproveita o erro dele e vai. Entendi. Então, para os provedores é uma corrida de veleiro. Quem está fazendo o quê? E como eu posso usar essa inteligência para seguir? Mas não dá para fazer sozinho, tem que estar com alguém. Tem que ter alguma empresa que vai te ajudar a fazer isso. Nossa. Show de bola. Muito bom o nosso bate-papo. Eu acho que foi bem rico. Eu acho que vai ajudar bastante a galera a pensar fora, entender essa conexão com outros mercados é bem interessante. E eu acho que mais do que nunca a gente está aí num momento bem legal do mercado. Eu até estou falando para a galera assim, que eu acredito em 5 a 10 mil novos provedores nos próximos anos. Meio contra as tendências de mercado, e quando todo mundo está falando que eles vão acabar. Né? Bem ousado, né? Bem ousado. Horizonte 3, assim. Mas eu realmente acredito. Talvez a gente nem chame de provedor. Sim.
Talvez seja outro nome, entendeu? Talvez seja provedor de soluções, serviços digitais, provedor... ou talvez nem seja provedor. Talvez chegue um momento... Mas o fato é que vai nascer muita empresa que vai trabalhar com conectividade na casa do cliente, né? Sim. E aí não necessariamente ela vai nascer como eu vendo internet de fibra ótica. O cara vai chegar assim, o que tu precisa? Talvez lá nesse cara que falou que está na solidão, uma outra internet seja melhor do que a fibra ótica que ele tem lá. Sim. Talvez, não sei. Né? Mas eu acredito muito nisso e aí o mercado vai ter que se mexer, né? Mas eu acho que a ideia é, não precisamos esperar a água bater na bunda e depois sair fazendo que nem um louco as coisas, fazendo mal feito e não conseguindo o resultado, né? A gente consegue trabalhar antes. Sim. Doutor, o pessoal consegue te encontrar? Tem como contratar teu trabalho? Alguma coisa? Tem... Eu uso muito o LinkedIn. Tá. Então, linkedin.com/Wilson Deixa aqui embaixo. Martins Filho. Isso. E pelo Instagram também, Wilson Martins Filho, né? @Wilson Martins Filho. Então, fica fácil me achar, a gente troca ideia por lá. A gente está lançando um e-book agora pela Abstrato, nessa semana, sobre barreiras para a inovação. Tá. Um e-book que eu escrevi depois dessa experiência no sul de Minas, que vai ajudar bastante. E lá a gente tem também um QR Code que vai gerar uma comunidade de mentoria sobre inovação. Tá. Então, pelo LinkedIn, Wilson Martins Filho, com V, né? E pelo Instagram também, logo mais a gente vai lançar o e-book e a gente vai poder construir essa comunidade para a gente trocar ideias sobre inovação. Nossa, show de bola. Então tá, muito obrigado por participar aqui com a gente. Cara, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Agora, próximo podcast, eu ainda não sei o que vai ser aqui para vocês, mas fiquem ligados, comenta aqui embaixo se gostaram, se querem que a gente traga algum convidado específico aqui para vocês. E em breve a gente vai trazer novidades aqui para vocês nessa questão de novos produtos e serviços para vocês ofertarem para os clientes. Valeu, tamo junto. Obrigado novamente, doutor. Obrigado, e querido. até a próxima. Valeu. Tchau, gente.